Continuando, né? Continuando, eu parei aqui, desculpa. Eu parei aqui em π de 2. Vamos lá. Quando x é 3π sobre 2, o cosseno de 3π sobre 2 é 0. 1 menos 0, 1. Menos 0, 1. Nosso pontinho é esse aqui. E quando o x é 2π, o cosseno de 2π é 1, 1 menos 1, 0. Meu pontinho é esse aqui. E agora eu vou fazer meu gráfico, né? Meu gráfico teria essa característica aqui, ó. O meu gráfico teria essa característica aqui. Certo? O meu gráfico teria essa característica. Ou seja, você vê que é totalmente diferente desse, né? O modo que você desenha o gráfico com esse coeficiente aqui negativo, menos 1, e com esse aqui positivo, ó, o contrário, né? Um é o contrário do outro. Tá certo? Então, preste muita atenção, né? Quando você estiver fazendo o gráfico de uma função cosseno. Eu espero que você repita constantemente, que você consegue fazer. O que é que vai acontecer? Eu agora vou fazer somente um gráfico aqui, vou apagar. E ao invés de colocar o meu coeficiente como sendo 1, eu vou colocar meu coeficiente diferente de 1. Ok? Digamos que eu coloque meu coeficiente f de x igual a 3x. Olha só, não vou trabalhar com 2, vou trabalhar com 3, porque se você olhar a aula de seno, eu coloquei 2. Mas vamos colocar aqui 3x. Então, gente, a grande cartada para fazer o gráfico é essa daqui agora. Ó. Olha, presta atenção. Eu não vou dar valores a x nesse momento. Eu quero que o meu 3x, seja igual a 0, seja igual a π sobre 2, seja igual a π, seja igual a 3π sobre 2 e seja igual a 2π. É isso aqui que eu quero que seja 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Entendeu agora? Porque quando eu fizer isso, a minha função cosseno de 3x, a minha função cosseno de 3x, a minha f de x, quando eu faço isso, quanto é o cosseno de 0? 1. Quanto é o cosseno de π sobre 2? 0. Quanto é o cosseno de π? Não é verdade? Menos 1. Quanto é o cosseno de 3π sobre 2? 0. Quanto é o cosseno de 2π? 1. Então, observe que essa função, eu chamei isso aqui, entendeu agora? De 0, π sobre 2, eu chamei tudo isso aqui, ó. Eu disse que 3x é igual a 0, 3x é igual a π sobre 2, 3x é igual a π, 3x é igual a 3π sobre 2 e 3x igual a 2π. Aí sim, gente, eu vou achar os valores de x. Percebeu aí? Aí sim eu vou achar os valores de x. Aqui, ó. Entendeu agora? Eu chamei isso aqui, o 3x de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Agora sim, eu vou achar o meu valor. Para que 3x seja igual a 0, o x tem que ser 0. Por quê? 3 vezes 0, ó, o x é 0. 3 vezes 0, 0. Para que isso aqui seja π sobre 2, 3 vezes x tem que ser igual a π sobre 2. Então x é igual a quem? π sobre 6. Percebeu agora? 3 vezes x é igual a π. Então quem é x? π sobre 3. 3 vezes x é igual a 3π sobre 2. Então quem é x? O próprio π sobre 2. Concorda comigo?
E 3x igual a 2π. Quem é x? X vai ser 2π sobre 3. Percebeu agora? Então, você não vai marcar lá no seu gráfico, 0π sobre 2π, 3π sobre 2, 2π. Você não veria isso. Você veria isso, ó, 0 π sobre 6, vamos colocar aqui, π sobre 6, π sobre 3, π sobre 2, estou colocando bem afastado para a gente dar uma imagem do gráfico, e 2π sobre 3. Só para você ter a imagem do gráfico. Mas você viu o seguinte, olha, independente, quando aqui você tem um número somando ou subtraindo, é que essa função atinge valores diferentes. Mas se você não tiver nada somando ou subtraindo, independente do coeficiente aqui, essa função atinge valor máximo 1 e valor mínimo menos 1. Então você teria no máximo 1 e no mínimo menos 1. 1 e menos 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora você pode somar 1 mais cosseno de 3x, 1 menos cosseno de 3x, e você fazer o gráfico. Então vamos lá. Quando o x é 0, quanto é a minha função? 1. Lógico. Assim como o coeficiente 1, ela partiu aqui, ó, ela também vai partir do 1. Ok? Tá lembrado? Quando foi aqui x, ela partiu. A mesma coisa. Quando x é π sobre 6, opa, quanto é que vale minha função? 0. Então, ó, π sobre 6, 0. Quando x é π sobre 3, olha aí, ó, o que é que aconteceu? Ficou cosseno de π. E cosseno de π é menos 1. Aqui, ó, meu pontinho aqui, ó. Quando x é π sobre 2, aí ficou o quê? Cosseno de 3π sobre 2. E cosseno de 3π sobre 2 é 0. Π sobre 2 e 0. E aqui? Quando x é igual a 2π sobre 3, ficou cosseno de 2π, que é 1. Pronto. Ok? E aí, ó, olha que o seu gráfico tem a mesma função, tem o mesmo formato do cosseno de x, né? Só passando em pontos diferentes. Em vez de ser π sobre 2, π sobre 6. Aí ele fez isso aqui, ó, fez isso. Daqui veio para cá, faz isso, e daqui vem para cá. Tá certo? Olha, é ou não é, pessoal? Se eu perguntasse a você qual o valor máximo dessa função, você, 1. Qual o valor mínimo dessa função? Menos 1. Qual é o período? 2π sobre 3. Tranquilo? O período, 2π sobre 3. Tranquilo. Tá certo? Então quando você faz você está determinando um gráfico, que você vai lá para 0, π sobre 2, 3π sobre 2 e 2π, quando você faz isso, você não deu uma volta completa? Uma volta completa. Depois de uma volta começa a se repetir. Ok? Então aqui, ó, meu período, 2π sobre 3. Ok? Ok, gente? Então aí, ó, a gente viu o gráfico de uma função cosseno. Tá certo? O que é que vai ficar para você como exercício? Vai ficar para você como exercício você fazer os seguintes gráficos. Você vai fazer, ó, faça o gráfico de 1 mais cosseno de 2x, 1 mais cosseno de 2x, e 1 menos cosseno de 4x. Ok? Qualquer dúvida, você vai entrar em contato comigo, tá certo? E a gente vai tirar algumas dúvidas. Mas fica para você como exercício 1 mais cosseno de x e 1 menos cosseno de 4x. Rogério, poderia aqui você ter uma fração? Poderia.
em vez de ser 2x, ser x sobre 2, x sobre 3, x sobre 4, o procedimento é o mesmo. Você ia querer que x sobre 2 fosse igual a 0, π sobre 2, π. Você ia querer que x sobre 3, dependendo. Então, quando você tiver o coeficiente da variável 1, você já joga esse valor. Quando você tiver o coeficiente da variável diferente de 1, você coloca o x e você joga onde está toda a variável em valor de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. E você vai conseguir fazer o gráfico tranquilamente. Ok, pessoal? Vou apagar aqui, tá? Coloquei aqui para vocês fazerem exercício. Na verdade, você fazer o gráfico. Se você sabe fazer o gráfico, você sabe achar o valor máximo, o valor mínimo e o período. Ok? Não é verdade, gente? Dando continuidade. Eu pedi para você fazer como um exercício o gráfico dessas duas funções. Mas aqui, se f de x é igual a 1 mais cosseno de 2x, você já sabe quanto é o período. Qual é o valor máximo aqui, gente? O valor máximo, 1 mais 1, 2. Qual é o valor mínimo da função? 0. 1 menos 1, 0. Qual é o período da função? O período da função é igual a π. 2π dividido por 2 dá π. Não é verdade? Observe. Eu coloquei a outra função, não foi? Que é para você fazer o gráfico. F de x igual a 1 menos cosseno de x. Cosseno de 4x. Então você achou que o valor máximo que essa função atinge também é 2. Quando isso aqui é negativo, menos 1. Então o máximo também aqui é 2. O mínimo também é 0. Percebeu isso? O mínimo também é 0. E o período é igual a π sobre 2. 2π dividido por 4, cancela, fica π sobre 2. Ok, gente? Então, façam esse exercíciozinho aqui, vocês vão fazer o gráfico. Qualquer dúvida, fala comigo. Ok? Bom dia a todos. Bom exercício.